Nesse vídeo vamos fazer a fixação do patamar superior e também eu vou explicar quais materiais você escolher na hora de fazer a escada. É uma dica fundamental para quem vai fazer a construção de uma escada. Também vamos fazer a fixação dessas estruturas e como calcular, como você vai colocar ela para que o dimensionamento do degrau dê tudo certinho na sua escada. Então não perca esse vídeo até o final que tem muita dica boa. Antes de mais nada, lembre-se, se você vai construir uma escada, é porque ela vai ter trânsito de pessoas. Então não esqueça que a solda é fundamental que esteja muito bem feita, é fundamental que a fixação seja muito bem feita. Então não tenha medo de exagerar na hora de fazer a fixação. Estamos utilizando parabolts. Cada parabolt que eu estou utilizando aqui na fixação dessa escada, ele suporta 305 quilos. É isso mesmo, um único parabolt consegue suportar 305 quilos. Isso variável, quer dizer, com até algum tipo de movimentação ou algo que faça algum tipo de movimentação. E ele suporta até 500 quilos, cada um deles, se for aí estática. Então, quer dizer, para a escada que ela é estática, ela não se movimenta, ele suporta 500 quilos. Porém, no nosso patamar superior, se as pessoas andarem até na borda dele, ele vai fazer uma força porque ele não vai ter um pé direito segurando ele embaixo. Então significa que ele vai fazer ali a tração variável, vai puxar. Então ele é 300 kg. Aqui em cima nós estamos utilizando 3 parabolts, significa passa de 900 kg, então tá folgado e ainda tem uma chapa soldada na laje para fazer a solda no patamar superior. Se você vai utilizar o SketchUp igual eu fiz aqui, fica fácil, porque as medidas que você vai utilizar, você vai pegar todas aqui no projeto. Se você quer saber o comprimento do perfil, você vai utilizar aqui a ferramenta Trena, por exemplo, você vai puxar aqui, ó, ele já está te dando aqui na tela, ó, 2,72 metros, ele vai sempre te dar medida em metro. Então você consegue aqui, ó, tirar todas as medidas que você precisa com a ferramenta Trena. E ele também acaba te dando projeção. Se você quer saber, por exemplo, a medida, ó, daqui, tá vendo o traço? Na quina do degrau, ele tá mostrando no meu projeto que eu tenho aqui, ó, 960 milímetros, né, que é 0,96 metros. Então é um programa bem intuitivo e fácil de você estar mexendo nele. Aí você vai se perguntar, Fábio, mas eu não tenho computador ou eu não consigo fazer o projeto, eu não sei mexer no SketchUp. Bom, vamos lá. Como que nós faríamos aqui? Após eu ter ensinado aqui o cálculo dos degraus no primeiro vídeo, eu quero mostrar aqui mais de perto, para as pessoas entenderem aqui, ó. Notem que o patamar, ele faz parte como um degrau. Então, se você fez o cálculo, como eu, que dá 15 degraus, então o patamar é um degrau. No local do degrau, pode ver que aqui, ó, nessa medida aqui, ó, é a mesma distância de todos os degraus. Aqui eu coloco o patamar. Aí você pode pensar assim, poxa, Fábio, você fez com 5 degraus aqui e 9 degraus aqui, com mais um do patamar, 15. Certo, mas e se meu patamar fosse exatamente no meio? Porque aqui vocês podem ver que o meu não está no meio, ó. Tem 9 degraus aqui e 5 aqui. Ah, se eu quisesse colocar no meio, não tem problema. Conforme você vai calculando os degraus, na hora que chegar no degrau que você quer que ele seja aqui um patamar, você vai abrir aqui, fazer o patamar, depois vai fazer a virada e descer. Então aqui eu fiz o aproveitamento, que é essa distância que eu tenho aqui, ó, no meu barracão de 3,21 metros. Então eu quis fazer o patamar, fazendo um aproveitamento dele de no máximo 1 metro de largura aqui. Então, como nesse vídeo nós vamos fazer a fixação desse patamar aqui, notem que esse patamar não vai ter pé direito aqui na quina. Eu quero que ele fique bonito assim e livre. Então iremos fazer a fixação aqui, ó, com 3 parabolts. E exatamente nesse ponto aqui da laje tem um ferro chato de 1,5 polegadas por 1/4. Então mesmo fazendo a fixação com os parabolts aqui, que vai me dar uma carga aqui, ó, estática de 500 kg, significa 1.500 kg estático, porém as pessoas subindo e pisando aqui na borda vai querer fazer um movimento.
vai haver uma variável aqui, então ele cai a resistência para 300 kg cada um. Significa, ainda vai ter 900 kg, aguenta tranquilamente. Mesmo assim, eu vou ter a solda no ferro chato que está chumbado aqui na laje. Então vamos lá, como que você vai fazer para calcular ou para saber a medida se você não mexe no SketchUp? Nesse caso, depois de riscar na parede o tamanho do seu patamar, e aqui você tem a parte de cima, que esse meu patamar, ele é rente com o pavimento superior, é só fazer o risco na parede. Nesse caso aqui, você poderia vir aqui riscando aqui com o nível de mão, colocando 17 de altura. Como eu vou utilizar um patamar de 250, aí 250, porque ele é vazado, senão ia ficar pequeno se não fosse vazado. Então aqui no meu caso seria 170 por 250, 170 por 250 e assim sucessivamente. E vai riscando com o próprio nível. O nível de mão você consegue riscar na parede. Como muitas pessoas, cansei de ver pedreiro fazendo isso. Na hora de calcular a escada, risca na parede para poder fazer o madeiramento. Você pode fazer a mesma coisa aqui, mesmo sendo serralheria. Aí você consegue medir, riscando aqui em cada ponta do degrau, você vai ter o comprimento dessa peça. Então no meu caso eu vou pegar a medida que está no projeto, como vocês vão ver. E essa inclinação aqui, esse ângulo também. Olha que intuitivo nesse programa. Poxa, Fábio, como é que eu sei esse ângulo? Aqui você vem em ferramentas, você vai pegar aqui, ó, transferidor. Vai clicar ele aqui, ó. Aí você vai dar uma referência para cima e para cá. Na hora que eu fizer isso e clicar, vejam que ele me deu aqui, ó, ângulo aqui embaixo aqui, ó, 55,8. Esse é o ângulo que eu preciso jogar e cortar aqui para minha escada. Então eu tenho esse ângulo aqui. Caso você queira então clicar aqui, ó, deixa eu clicar bem na quina, eu jogo esse ângulo para cá e esse aqui eu quero descobrir, eu jogo ele para cá e agora eu clico aqui embaixo, ó. Esse ângulo aqui, que é um ângulo aberto, ele tem 124,2. Então eu posso fazer essa marcação para cortar. Por isso que o programa ajuda, você não vai precisar tentar descobrir riscando na parede. Certo, e como escolher o material da escada? Bom, primeiro que o material da escada, se a escada for sua, você vai decidir que material você vai escolher. Se cada degrau desse aqui vai ser chapa lisa, perfil U enrijecido, chapa piso. A chapa piso, ela é muito conhecida com o nome popular entre os serralheiros de chapa xadrez. No meu caso aqui, serão soldados cantoneiras aqui nos cantos, porque eu vou utilizar, cada degrau desse aqui vai ser madeira, então eu vou falar, na hora que for fazer os degraus, eu vou falar que madeira que eu vou utilizar, que é o design da minha escada. Então ela vai ser metal e madeira, que é algo que está em alta, muita gente está utilizando metal madeira, e quem também escolheu esse modelo foi a minha esposa. Então, como ela queria os degraus de madeira envernizada, então eu vou fazer toda a parte de estrutura metálica da escada e colocar esses degraus. Vou ensinar vocês a fazer fixação. Se for todo em aço, vai ser mais fácil ainda para o serralheiro, porque aqui você vai colocar, cada degrau que você for colocar, você já vai soldar. Então até agiliza aí na hora da execução da escada. Com os degraus de madeira acaba demorando mais. Então você vai ter mais mão de obra. Significa também que é mais caro para se fazer essa escada. Quando o cliente escolher o material que ele vai querer, você vai fazer o seguinte. Nessa parte aqui do degrau, agora vem uma dica. Se o cliente quiser que o degrau seja fechado, ou seja, vou fazer um aqui para vocês entenderem melhor. Ó, vou fechar o degrau aqui. Pronto, fechei o degrau. Se o cliente quiser fechado, para execução é até mais fácil. Você pode vir e encomendar a chapa dobrada aqui, ó. Então toda essa chapa dobrada aqui, ó, você tendo esse projetinho na mão, ou tendo pelo menos um desenho no papel de qual vai ser essa medida, quem estiver próximo aí das lojas Gravia, pode ir até uma loja Gravia que eles fazem para vocês toda essa parte de dobra aqui dos degraus. Se não for fechado assim, então lembrando que quando é degrau fechado, a pisada aqui tem que ser obedecida à medida que vai dar no cálculo. Como o meu pé é maior do que a pisada aqui, eu vou fazer ele aberto para a ponta do meu pé poder ficar passando aqui para o lado de dentro da escada. Então fica uma escada segura porque eu consigo apoiar bem o calcanhar em cada degrau.
Se ele for um perfil U enrijecido, fica mais fácil na execução, porque vai encostar aqui nos perfis laterais e vai soldar eles direto, então o degrau já vai ficando pronto. Mas como escolher o perfil? O degrau, a pisada vai ser conforme o cálculo do vídeo 1 que eu ensino. Essa aba de altura aqui, geralmente se faz ela entre 30 a 50 milímetros, que é essa aba aqui. Quando não é uma escada muito larga, você pode usar 30 milímetros de altura aqui no degrau. Quando a escada passa de 80, por exemplo, de largura, o ideal é que ele tenha aqui, o meu eu vou utilizar aqui cada degrau com 45 milímetros, porém é uma madeira que eu vou utilizar, mas se fosse aço, eu utilizaria aqui 40 milímetros de altura. Se a escada tiver 1 metro de largura até 1,20 m, então o ideal é que aqui seja de 50 milímetros. Eu não estou te passando isso aqui sobre um cálculo, mas sim experiência de construção de escada. Então eu já peguei diversos projetos na mão que nunca passaram dessa medida, menos do que 30 milímetros a aba e nada além de 50 milímetros de máxima. Ok, mas e esse aqui que é o importantíssimo da lateral? Vejam que aqui no SketchUp eu deixei ele vazado assim para ficar de fácil visualização. Então, nesse caso aqui, o meu degrau aqui, ele tem 250. Então, o que eu vou fazer? Ou riscando na parede ou no computador fica fácil. Eu pego essa medida aqui e ele já vai me dar 200 milímetros o perfil. Mas ok, e para quem não está utilizando o programa? Você vai riscar aqui na parede, aí você vai pegar aqui de ponta a ponta no que você riscou e na parte de baixo de ponta a ponta também. E vai medir a largura. E aí você pode escolher o perfil. Por exemplo, se aqui der 18 centímetros, que são 180 milímetros, você pode pôr um perfil de 180 ou para ficar com uma margem de segurança, pode colocar de 200 igual eu estou colocando. Então é assim que você vai definir a sua escada. Viram como não é complicado? Você também pode riscar no papel. Não tem necessidade também de ser na parede. É que na parede você vai ter uma projeção mais segura. Eu sei que é algo que muita gente acaba não gostando de fazer, mas se você riscar na parede cada degrau, você vai ter uma base e uma noção aonde ele vai dar exatamente. E aí não corre o risco de você errar na hora de projetar a sua escada. Então vocês entenderam que o risco é de ponta a ponta, mesmo se for na parede, e na parte de baixo de ponta a ponta. Aí é só medir a largura do perfil que você já sabe qual é o material utilizado aqui para fazer a estrutura da escada. Eu escolhi fazer então com o perfil enrijecido, que ele vai ter 20 milímetros a aba interna. Essa parte de cima vai ter 50 milímetros por 200 de largura. E eu vou fechar o perfil enrijecido com uma chapa 14 também. Eu não quis fazer dois perfis enrijecidos, um fechando com o outro, porque ele acaba deixando aquela fresta aqui em cima. Então eu quis deixar liso, por isso eu já fiz ele na largura de 50 milímetros e eu vou soldar uma chapa, que vocês vão acompanhar no vídeo agora. Eu inicio fazendo a marcação de 17, que é a altura do meu degrau. Assim eu consigo fazer a perspectiva do início da minha peça, de onde eu vou tirar a medida dela. Eu estou utilizando um perfil U enrijecido de 20 por 50 por 200. Aqui é o final de onde está o patamar. Eu já tirei a medida do desconto do piso, então é aqui que eu vou fazer a marcação no nosso perfil. Transfiro a medida que eu risquei na parede para o início do perfil e faço o corte. Olha como fica perfeita a marcação da parede transferida para o perfil. Faço a marcação onde vai ser o início do patamar para fazer o corte no perfil. Com um pedaço do perfil que eu estou utilizando, eu vou fazer a marcação aqui, pois eu tenho que sair com ele na inclinação do ângulo que nós achamos na parede. Então eu preciso fazer a marcação e o corte.
Depois de marcar os cortes na primeira peça que eu fiz na parede, eu vou transferir o mesmo ângulo de corte para a peça que vai do outro lado. Aqui eu faço a marcação para colocar o reforço na peça que vai na parede. Por ela ir na parede, não há necessidade de fechar ela, o perfil, com a chapa 14. Então eu coloco alguns ferros chato de 1 polegada por 3,16 para dar um reforço e deixar a peça bem rígida. Reparem que toda a escada está sendo soldada no processo MMA, que é com eletrodo revestido. E o eletrodo revestido que eu estou usando é o 6013 de 2,5 milímetros. Agora eu vou fazer a fixação da peça lateral com o parabolt na nossa viga. Nesse ponto da escada, por ser bloco, eu vou utilizar a bucha 10 com o parafuso sextavado soberbo para poder fazer o aperto da escada. Deixo o patamar totalmente no nível e dou alguns pontos de solda para deixar ele travado, para assim iniciarmos a fixação por parabolt. Estou utilizando um parabolt comprido, pois assim ele faz uma melhor fixação na viga.
Agora eu vou aproveitar essas tampas de caixa de 200 mm de portão basculante, vou tirar uma das abas para poder encaixar dentro do nosso perfil o enrijecido, assim dando maior rigidez para o perfil. Encaixo a chapa por dentro do perfil enrijecido para que eu possa fazer a solda. Também vou utilizar um esquadro magnético grande para poder ajudar a puxar a chapa e deixar rente ao perfil. Aqui eu estou fazendo um reaproveitamento de material. Como é para mim, eu vou dar um acabamento e essa parte de fechamento não vai ficar aparecendo na minha escada, pois eu vou pôr virado para o lado de dentro. Se fosse para um cliente, eu utilizaria 2 perfis enrijecidos com uma altura um pouco menor para fazer o fechamento como se fosse uma viga. Aí eu faria a solda em cima e embaixo para que não ficasse aparecendo, como está agora no vídeo, o reaproveitamento da chapa. Nesse ponto eu preciso colocar um perfil como se fosse uma coluna de sustentação. Eu vou utilizar um tubo industrial quadrado 50 por 50 na chapa 13, que tem a espessura de 2,25 mm. Esse perfil tanto vai me servir como sustentação, como também para poder soldar a lateral dos degraus que vão descer.